Boa noite a todos. Hoje nós vamos iniciar um capítulo novo, o capítulo 18, que tem por título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E nós vamos exatamente tentar entender o que essa frase significa. O capítulo começa com uma parábola que eu acredito que a maioria de vocês já conheçam, que é a parábola da festa de núpcias. Ela é bastante comprida, eu não vou ler ela inteira porque o nosso tempo sempre é curto, vou tentar dar uma resumida. Jesus está conversando com os fariseus, com pessoas, né? E então ele conta ele cria uma história, uma parábola para poder explicar. Então ele faz uma comparação, dizendo que o reino dos céus é semelhante a um homem rei, ou seja, Deus, né? E esse rei vai convidar as pessoas, o seu filho vai casar. Então ele vai fazer uma festa de casamento e manda os funcionários dele distribuírem os convites. E os empregados vão distribuir os convites, mas os convidados todos estão ocupados com seus afazeres e não só não recebem os empregados do rei, como maltratam eles, né? Alguns até são feridos. É uma situação muito estranha, mas é assim que acontece na parábola. E os empregados voltam e o rei fica muito bravo com isso e manda numa segunda vez que eles façam o mesmo convite, porque ele já tinha toda a festa preparada para bastante pessoas. As festas no tempo de Jesus, essas festas de casamento, costumavam levar uma semana. A festa era um churrascão comprido, não acabava nunca. E eles vão numa segunda vez e acontece a mesma coisa. Os empregados são machucados, são ofendidos. E aí o rei fica muito bravo, então fala, então agora vocês vão para a rua e convidam quem vocês encontrarem pela frente. Pobre, rico, amigo ou não amigo, convidam todo mundo que estiver na tua frente para vir para a festa. E com isso ele consegue fazer a festa, lotar a festa. Mas no meio da festa ele vai para o salão da recepção e nota que tem uma pessoa que não está vestido de acordo. Então ele se vira, né, para essa pessoa que não está vestida de acordo e ele diz assim: como entraste aqui não tendo o vestido nupcial? Quer dizer, não estava vestido de acordo, né? E essa pessoa emudece. Então o rei diz para os seus ministros: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então vamos tentar entender o que significa essa frase que ele no fim falou, porque tinha uma pessoa que não estava vestida de acordo com a festa. Essa parábola tem inúmeras interpretações e esses convidados que não vêm seriam os religiosos da época, né, os fariseus, as pessoas os judeus que não aceitavam a doutrina, e tem várias interpretações, mas o sentido sempre é esse, que no final acontece uma coisa que desagrada ao rei que não está de acordo com a festa, que é exatamente o fato dessa pessoa não estar vestida de acordo, né? Então, fica essa questão, né? Na realidade, você tem que entender o que seria essa veste, né? Se você voltar ao início da parábola, em que o rei é Deus, e é um casamento do filho do rei, nós estamos falando do casamento de Jesus. Nós estamos falando do casamento de Jesus conosco, porque Jesus
não tinha por missão casar, ele tinha por missão trazer o Evangelho, né? Então, a boda, o que é? É um casamento. O casamento, o que significa o casamento? Para nós hoje, o casamento é um pacto, né? Quando as duas pessoas se casam, inclusive há aquela questão de separação de bens ou não separação de bens, a parte material do casamento é um pacto que se faz entre um casal, né? Só que o pacto com Jesus não é material. O pacto com Jesus é o amor, né? É aquilo que realmente o casamento deveria representar, mesmo o casamento físico, civil, né? Deveria ser mesmo uma união de amor entre duas pessoas. Infelizmente, muitas vezes não é. Os interesses materiais acabam influenciando, mas na realidade o casamento com Jesus não tem absolutamente nada de material. É a nossa ligação com Ele íntima, né? Individual de cada um, né? Então, realmente, essa é a questão, né? Então, como nós podemos fazer essa ligação, né? Qual seria a veste que nós teríamos que usar para que ela fosse realmente de acordo com este casamento, né? Nada mais natural do que a gente viver o Evangelho, compreender as leis divinas, viver o Evangelho e com isso a gente ir cosendo as nossas roupas, as nossas vestes para esse casamento, para essa união, né? Jesus nos coloca as condições, mais ou menos, que a gente já passou aqui por alguns capítulos, né? Quando no capítulo Consolador, que ele nos fala do jugo leve, né? O jugo suave e o fardo leve. O que ele está colocando são exatamente você viver o Evangelho, e isso vai fazendo com que você cresça. Você vai, então, tecendo as tuas vestes para poder alcançar esse estágio, né? A cada virtude que você consegue começar a praticar, daquelas célebres virtudes que ele nos coloca no Sermão do Monte, a cada uma delas que você consegue começar a praticar, você está preparando a sua veste. Então, quando você é humilde, você está cosendo uma camisa. Quando você é misericordioso, você está cosendo uma calça. E fazendo um paralelo, né? A cada virtude que você conquista, você está fazendo com que o seu vestuário seja mais de acordo com a necessidade, né? Para as mulheres é até um pouco mais fácil, porque basta um vestido e um sapato bonito, né? Já está arrumada para a festa. O homem tem que pôr camisa, sapato, meia, gravata, paletó, é mais complicado. Tem mais roupa para vestir. Mas, apesar da mulher ter menos roupa para vestir, ela tem uma coisa muito importante para ajudar a fazer essa vestimenta ficar mais bela, que é a maternidade, né? E o homem não tem essa vantagem, o homem não tem essa oportunidade. Mas são formas, né, que a vida nos dá, cada um dentro da sua encarnação, da sua possibilidade física e material, de ir preparando o seu guarda-roupa para essa festa, né? Então, Kardec ainda no capítulo nos coloca alguns outros alertas ele nos dá para que a gente possa ir
realmente tecendo essa nossa festa, né? Ele nos fala, por exemplo, da porta larga, que seria a porta das tentações, né? São tudo, esses artigos todos que o Kardec coloca são baseados em trechos do Evangelho que Jesus, trechos de falas de Jesus, que então seria depois interessante ler o capítulo para pegar com mais detalhe, que a gente aqui não pode trabalhar todos, né? Então a porta larga, né, são as portas das tentações do mundo, né? E muitas vezes a gente se perde, né? Faz um sacrifício enorme para conseguir um bem material. Às vezes até a gente prejudica a nossa relação com amigos, com a família, para poder alcançar um objetivo. Se escraviza por um trabalho exatamente em função de conseguir um bem material, né? Acaba deixando de lado um pouco a parte mais amorosa, a parte mais sentimental da nossa vida, né? Então, exatamente essa questão, né? As tentações que a vida nos traz e que muitas vezes a gente se perde disso, né? E acaba esquecendo de todo o resto, de continuar tecendo a nossa roupa, né? Ao passo que a porta estreita, que Kardec coloca, que Jesus coloca, né? Que é exatamente a questão do nosso testemunho. É a prática do bem, é a prática da caridade, né? É a gente carregar a nossa cruz. Aqui no sentido da cruz, o sentido de carregar a cruz, não exatamente no sentido de você ter uma dor e sofrer por causa daquela dor. Carregar a nossa cruz, no meu entender, é você levar o teu dia a dia, o teu trabalho, a tua relação com a família, a tua relação com os amigos, de uma forma fraterna, de uma forma em que haja uma fraternidade, né? Uma cooperação entre as pessoas, né? É você praticar exatamente as virtudes do Sermão do Monte no nosso dia a dia, né? E na medida em que a gente faz esse tipo de atitude com o coração, a gente vai receber ajuda para que isso se prolongue, para que isso se aperfeiçoe e para que a gente cada vez consiga estar numa situação mais compatível, né, com o Evangelho, com aquilo que nos é colocado. Na realidade, o Evangelho é a nossa prática diária, né? Não é a gente ficar o dia inteiro sentado numa cadeira, ajoelhado, rezando, isso não vai levar a nada. Nós temos que levar a nossa vida e fazer da nossa vida o Evangelho. Levar a nossa vida de uma forma em que haja uma harmonia entre o nosso dia a dia e aquilo que Jesus nos coloca nos seus ensinamentos, né? Outra coisa que ele coloca, não é? É a questão daqueles irmãos que têm conhecimento, estudam a doutrina, estudam qualquer religião, né? E são pessoas que são palestrantes, são pessoas que colocam com qualidade até o Evangelho, né? Mas que é só da boca para fora, né? Aquele, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Então, aqui Jesus diz que são aqueles que dizem Senhor, Senhor, porque pregam a palavra de Deus, mas na realidade não cumprem. E que era exatamente o que acontecia com os fariseus, né? Ele sempre coloca a coisa de uma forma que pudesse chamar a atenção das pessoas, né? Os fariseus eram os senhores da lei, da religião,
mas pregavam todas as coisas que deveriam ser feitas no sentido de obedecer à lei, mas eles sempre estavam meio escondidinhos lá, fazendo as coisas deles de uma forma não muito legal, né? E é outra coisa que ele coloca, né? Aquele que muito aprende, aquele que muito sabe a respeito dos ensinamentos, né? Ele tem por obrigação retribuir aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele sabe, né? Se uma pessoa erra por ignorância, a lei de causa e efeito vai agir sobre ela de uma forma menos intensa do que sobre uma pessoa que conhece a lei, que sabe qual é o comportamento certo e se desvia. Então, sobre esse que tem o conhecimento, vai ter um efeito maior, a reação vai ser muito maior, ele vai sofrer uma consequência maior. Então, são todos elementos que a gente precisa estar atento para não cair na tentação, para não se desviar, para que não haja para não desfiar uma parte da nossa veste, para que a nossa veste possa estar completa, pronta, para que nós possamos participar desse casamento com Jesus, dessa ligação com Jesus, e podermos ser alguns dos escolhidos, né? Poderíamos até dizer que são muitos os chamados e poucos os merecedores, né? Em vez de escolhidos, porque para você ser escolhido você precisa merecer ser escolhido. E uma coisa interessante e importante a gente também perceber é que não necessariamente nós devemos levar assim a questão naquele rigor, por exemplo, que alguns religiosos levam, né, de esquecer tudo na vida e se dedicar única e exclusivamente a uma ação. Alguns até se autoflagelam, né, para poder entenderem que estão ligados a Deus. Realmente a nossa vida, levar a nossa vida de uma forma coerente com o Evangelho, coerente com o amor, com a caridade, com a humildade, com o perdão. Realmente estudarmos. O Sermão do Monte é uma preciosidade que Jesus colocou. E se você analisar bem a prática daquelas virtudes, é exatamente no nosso dia a dia. É na nossa vida, na nossa relação com as pessoas. Você, por exemplo, a cada ato, você pensa assim, será que Deus estará contente com o que eu vou fazer nesse momento? Isso pode nos levar a pensar de uma forma um pouco mais coerente, né? E fazer com que a nossa veste seja, talvez, uma veste bem bonitinha para a gente poder estar no casamento. Que Deus nos abençoe.